Vamos para o nosso quarto livro do Projeto Sheldon. Se você não sabe do que eu estou falando, clique no card aqui em cima e conheça nosso projeto. Estamos lendo toda a obra do escritor americano Sidney Sheldon. O mundo dos negócios é uma selva sem lei. Quando os concorrentes suspeitam de que se está ferido, preparam-se para dar o golpe final. A Herdeira, do Sidney Sheldon. Escrito em 1977, o Sheldon cria mais uma história incrível e com um enredo diferente dos seus outros livros. Apesar de ter um personagem, uma personagem que pode ser considerada a personagem principal, todos os outros aqui têm uma grande relevância e são muito importantes nessa história. Funciona mais ou menos como vocês que são inscritos aqui neste canal. Todos são muito importantes. Portanto, se você não é inscrito, se inscreva no canal, me ajude a continuar este projeto, indique para outras pessoas, ative os sininhos das notificações e vamos lá. A Herdeira começa como se fosse uma grande peça teatral. Com cada um dos capítulos iniciais vai nos apresentar um personagem e a situação em que eles vivem. E depois, que todos forem apresentados, vão fazer grande relevância no contexto da história. Todos serão suspeitos e até mesmo capazes das maiores atrocidades para colocar a mão em uma herança que não lhes pertence, pelo menos não diretamente. Mesmo que você se sinta perdido nos primeiros capítulos, com tantos personagens, fiquem tranquilos. Cada um deles é uma peça fundamental dentro desse tabuleiro de xadrez que é esse jogo aqui. E de repente você começa a entender aonde cada peça está e qual a importância de cada um dentro desse jogo. O primeiro a aparecer aqui é o Rhys Williams. Ele entra em cena, quando a cortina do espetáculo aqui, porque esse livro é um espetáculo, se abre. Ele é um executivo de sucesso de uma grande indústria farmacêutica, a segunda maior indústria farmacêutica do mundo. Esse império é controlado por Sam Rolfe. Melhor dizendo, era controlado, porque logo na primeira página a gente sabe que o Sam está morto. Aparentemente, durante uma de suas férias, pouquíssimas férias, o Sam não é um homem que gosta muito de descansar, é um homem muito dedicado ao trabalho, mas um desses períodos de férias, o Sam, que é um grande apreciador de esportes radicais, ele resolve ir escalar, mas acaba caindo em uma vala. E apesar do corpo não ser encontrado, obviamente o Sam está morto porque a vala era muito funda e é impossível resgatar o corpo. O Rhys recebe essa notícia quando ele está na filial da empresa em Istambul, na Turquia. Mas para ele, o Sam não era apenas o seu chefe, não era o grande presidente daquela firma, era também um amigo e um mentor. O homem que colocou o Rhys dentro da companhia. O Sam conheceu o Rhys quando o Rhys trabalhava, era um rapazinho ainda, e trabalhava em uma farmácia. Mas assim que o magnata bateu o olho nele, disse, aí tem potencial. E convidou então o rapaz para trabalhar na Rolfe & Filhos, que obviamente o Rhys sabia que era uma empresa gigantesca. Mas mesmo assim, ele disse que não. Ele gostava de ser gerente de uma farmácia, uma cidadezinha pequena, e para ele estava tudo tranquilo. Mas o Sam não era um homem que gostava de ouvir não. Não aceitava de forma alguma perder, Na maior parte desses grandes executivos não gosta de perder. E o Sam não gostou nem um pouquinho dessa resposta. E alguns dias depois, o que o Sam faz? O Sam compra a farmácia onde o Rhys trabalhava só para tê-lo como funcionário. Então é assim que começa a relação entre os dois. E agora, anos depois, o Rhys é um grande executivo dentro da companhia, é o braço direito do Sam e é a única pessoa que havia visto o Sam antes de morrer. Então ele foi a última pessoa a ver o Sam Rolfe antes de morrer. O capítulo inicial pode até se passar em Istambul, mas o enredo dessa história vai circular por vários países do mundo, onde está espalhada o poderoso clã da família Rolfe. É na Alemanha que mora a Anna Rolfe e seu marido Walter.
Sendo a empresa familiar, todos os parentes são acionistas. Quando jovem, a Ana era uma menina feia, esquisita, adoentada, que nunca teve amigos e aos 25 anos ainda não tinha arrumado um namorado. E o pior, era virgem, ninguém saiu com aquela menina lá. Ela já estava até se conformando com a situação de ser uma eterna solteirona. Mas, obviamente, devido à sua grande fortuna, vai aparecer pretendente de tudo quanto é lado. Mas ela nunca se interessou absolutamente por ninguém. Só que, aos 35 anos de idade, ela conheceu um professor de esqui, um austríaco, 13 anos mais jovem que ela, chamado Walter. E ele diz que está apaixonado por ela, o amor é correspondido, para ela é o amor da sua vida. Mas para o pai da Ana, ele é nada mais, nada menos do que um interesseiro. E o pai dela vai tentar comprar ele, vai dar uma quantia de dinheiro para ele poder sumir. Ele vai lá, pega aquela quantia, compra um colar para Ana, volta e entrega para ela. Então, suborno negado. Ele não vai desistir de se casar com a Ana. E já que o pai dela viu que ele perdeu, né? Ele resolve aceitar o casamento, dar um castelo para eles morarem lá e para serem felizes para sempre. Logo nos primeiros meses de casado, a Ana engravida. E tudo parece estar correndo muito bem, às mil maravilhas, até o momento em que Walter pergunta sobre as ações que a Ana tem na Rolf Filhos. E ele acaba sugerindo que ela venda as suas ações para outras pessoas, que peguem o dinheiro e eles possam ir viver felizes. Porque ele sabe que, mesmo o pai aceitando, ele não é aceito naquela família. Então ele resolve insistir para que ela venda as ações e vá viver em outro lugar, né, que eles consigam a independência financeira. Acontece que, apesar dos membros da família viverem muito bem, as ações rendem bastante, elas não podem ser vendidas por uma regra que existe desde a fundação da empresa. As ações são herdadas de pai para filhos, de todos eles. Então, ela não pode vender. Na verdade, ela só poderia vender se o presidente da empresa, que é sempre o filho mais velho do filho mais velho, entendeu? Então, eu tenho um filho, meu filho mais velho, o filho dele vai ser o que vai sempre ter as ações. Então, como funciona uma grande monarquia. E esse poderoso da empresa, esse mais velho que comanda o império, ele tem 51% das ações. Então, ninguém pode vender, não pode fazer nada se ele não autorizar. É o termo que está lá no contrato. Isso sempre aconteceu dentro da companhia. E justamente neste momento da história, quem controla a maior parte das ações é o Sanhoff. E ele nunca autorizaria a abertura de capital. Portanto, não tem a menor chance dos outros membros da família conseguir vender. Estão captando a história aí já, né? Pois é. Ao saber disso, o Walter, marido da Ana, parece mudar completamente. O homem fica alucinado e exige que ela pressione de qualquer maneira o primo para que ele autorize a venda das ações. E se o casamento parecia até então um conto de fadas, meus amigos, depois disso começa a aparecer um conto de terror. E para piorar, a Ana dá à luz a gêmeos. Mas nem o fato de ter filhos ameniza a aparente raiva que o Walter tem por ela não conseguir convencer o primo a vender as ações. O marido já parece ser um psicopata capaz de matar qualquer um, inclusive os próprios filhos, para convencer a esposa de que aquelas ações precisam ser vendidas. E é justamente no meio desse turbilhão, desta aventura louca com o marido, que eles recebem um telegrama anunciando que Sanhoff morreu. Na Itália, vive o então Ivo Palazzi. Ele é casado com a Simonetta Palazzi, que antes assinava como Simonetta Rolf, a detentora de mais um bloco de ações da poderosa companhia farmacêutica. Ivo é um arquiteto que conheceu a Simonetta quando foi fazer um trabalho na casa dela. E não precisou de muito para que eles se apaixonassem e se casassem. Mas o casamento não conseguiu apaziguar o espírito aventureiro do Ivan, esse italiano de sangue quente, que não se contenta com uma mulher só não. Um dia, em uma das suas viagens à Sicília, o Ivo conhece uma tal de Donatella, por quem ele também acaba, digamos que se envolvendo e se apaixonando.
E o Ivo é maluco, o que ele faz? Ele casa também com a Donatella. Então ele mantém uma esposa ali, uma esposa aqui. É um bígamo. Tem duas esposas. Obviamente, uma não sabe da outra. E durante anos, o Ivo manterá os dois lares. Com a Simonetta, ele tem 3 filhas. E com a Donatella, ele tem 3 filhos. E assim leva a vida. Que para um garanhão, tá de boa, né? Safadão. Até que um dia, um dos filhos da Donatella volta para casa com uma revista. E na capa da revista está o Ivo, a Simonetta e as 3 filhas. E embaixo a legenda, executivo e pai de família. Quando o Ivo chega na casa da Donatella, sempre depois de aligar viagens de trabalho, a mulher está enfurecida. Promete que vai matar ele, que vai chamar a imprensa, que vai denunciar a bigamia. Mas, pensando um pouquinho, o plano é outro. Se ele vive aquela vida de rei, né, ele nababo, com a Simonetta, ela também quer. E ela resolve, ao invés de denunciar ele, fazer o quê? Chantageá-lo pedindo uma enorme quantidade de dinheiro. E dá prazo. Que se ele não der a quantia que ela quer, ela vai denunciar. Vai chamar a imprensa, vai chamar todo mundo e vai denunciar. Para evitar a tragédia daquela revelação, aonde que o Ivo vai conseguir tanto dinheiro? É isso mesmo. Ele vai conversar com a Simonetta para que eles consigam convencer o Sanhoff a permitir que se venda as ações da companhia. Mas não vai adiantar. E ele diz para a mulher dele, também essa história de independência financeira, que adianta ela ter umas ações lá, se ela não pode controlar, se o primo controla, então é hora de convencer ele e tudo. E assim, o prazo que ele tem para entregar o dinheiro para a Donatella está se esgotando. E é justamente quando está faltando pouquíssimos dias que eles recebem o telegrama de que o Sanhoff morreu. Na Argentina já mora a Helene Hoff, diferente das suas primas, nem um pouco submissa, uma mulher forte, que gosta de esportes radicais também, igual o tio. Inclusive ela participa de corridas, essas corridas de Fórmula 1, Helena participa. Mas a Helena, ela é dominadora e não aceita abaixar a cabeça para ninguém. E é por isso que ela se casa então com um dos seus advogados. O advogado chama Charles. Mas o Charles é marido, mas eu vou falar um negócio. Ela trata ele como se ele fosse um bichinho de estimação. Ele é submetido a inúmeras humilhações que parece dar um prazer doentio, sabe? Uma coisa sádica assim na Helene. Vai passar um prazo, né, desse casamento, um período desse casamento. O Charlie já não aguenta mais tantas humilhações. E as humilhações são financeiras e humilhações sexuais. Rapaz, o que essa Helena faz com esse homem, pelo amor de Deus. Então o Charles, não aguentando mais isso, ele é muito ele é bocó, ele é bobo, ele aceita tudo, entendeu? Ele não tem coragem para nada, é um bunda mole. Mas uma hora ele já não aguenta mais, coitado, ele é muito maltratado. E ele começa a imaginar uma forma de conseguir uma grande quantia de dinheiro para escapar das garras daquela mulher que é louca. E certo dia, um de seus amigos diz que surgiu uma oportunidade de comprar um vinhedo, mas só que ele precisa de um sócio. É um vinhedo muito bom, muito próspero, que rende muito dinheiro. E o Charles vê naquele negócio a chance de adquirir metade daquele vinhedo e escapar de uma vez por todas dessa insana. O único problema, não é um probleminha só, é que ele não tem dinheiro para investir nesse vinhedo. Não tem dinheiro para entrar na sociedade. Mas o desespero é tanto, a vontade de fugir é tanta, que ele resolve arriscar tudo para fugir dessa vida doida, para fugir dessa mulher, dessa submissão, dessas humilhações. Ele quer fugir de qualquer maneira. E a única ideia que passa pela cabeça dele é abrir o cofre, pegar todas as joias da mulher, ir penhorar, pegar o dinheiro e investir no vinhedo. Depois que o vinhedo der dinheiro, ele vai lá, resgata as joias e devolve no cofre. E nesse meio tempo, ele vai colocar ali, então, joias falsas, para que a Helene não suspeite. Fica feliz, para ele, tá tudo bem, é o plano perfeito, ele vai conseguir. Então é exatamente o que ele faz. Ele vai lá e coloca o seu plano em ação. Só que o que ele não esperava é que naquele período cairia
do céu, não um milagre, mas uma chuva devastadora que vai destruir a plantação e vai acabar completamente com o vinhedo que ele investiu tanto dinheiro. Agora o que ele tem em mãos é uma dívida gigantesca, um cofre cheio de joias falsas, e ele sabe que se a Helene descobrir, vai acontecer no mínimo duas coisinhas. Ou ele vai ser preso para todo sempre, amém, ou ela vai matar e vai começar a conversar com ela de um modo muito tímido, dizendo que ela é, né, tão poderosa, e que ela deveria buscar independência financeira, convencer o primo Sanhoff a permitir que as ações fossem vendidas, isso e aquilo, como todos os outros personagens. Obviamente vai chegar a notícia de que o Sanhoff morreu. Já na Inglaterra vive o Alec Nichols. Alec Nichols não era o herdeiro direto das ações até um tempinho atrás, mas acontece que a mãe dele, a legítima Hoff, faleceu. Então, resta a ele agora as ações que eram da mãe. O Nichols, ele é um membro da Câmara dos Comuns, então ele seria como um deputado federal aqui no Brasil. Então ele é político. Ele é membro da Câmara dos Comuns, tem uma vida até que confortável, sem problemas, mas o problema vai aparecer. E vai aparecer na figura da Vivian. Ele se apaixona por essa mulher, que é uma atriz de pouquíssima expressão. É aquela paixão avassaladora que deixa o cara de quatro. E ele faz tudo por ela, nunca diz não pra ela. Ele é capaz de fazer o possível e o impossível para manter essa mulher do lado dele. Mas se o amor dele é imenso, muito maior é a sede de gastar dinheiro que essa Vivian tem. Gasta de uma forma assim desenfreada, compra tudo que vê pela frente, vai acabando com a renda do político e do herdeiro da Hoff Sons, da Hoff Filhos. E ele não consegue frear os ímpetos financeiros da Vivian, até que um dia ele chega para ela e fala: olha, tá gastando demais, precisa dar uma amenizada. E ela diz: tô gastando muito, então você não me ama mais, então se é assim, eu prefiro ir embora. Vai fazendo chantagem emocional com ele, mas eu acabei de falar, ele ama ela loucamente e ele vai dando um jeito de conseguir cada vez mais dinheiro para ela, para que ela não vá embora. E para manter os caprichos da esposa, o que ele faz? Ele vai se envolver com agiotas. E as dívidas só vão continuar aumentando. E aí vai ter uma hora que os agiotas já não vão emprestar mais dinheiro para ele e diz: seguinte, mano, você paga nós, o negócio vai ficar feio pro seu lado. É mais ou menos isso aí. Ele tá morrendo de medo de que esses agiotas matem ele ou peguem a Vivian, tudo isso. E ele já tentou convencer o primo a vender as ações. O primo disse que não vai vender, que não vende e que não tem jeito. Então ele começa a entrar assim em desespero, já não sabe mais o que fazer, quando também, como todos os outros membros da família, ele recebe a notícia de que o Sam Hoff morreu. O Rhys Williams, aquele lá, nosso personagem que apareceu primeiro, tá pegando o avião, saindo de Istambul e indo direto para os Estados Unidos para encontrar pessoalmente a pessoa que vai passar a controlar a indústria farmacêutica e anunciar a morte do pai dessa pessoa. Pela primeira vez na linha de sucessão dessa poderosíssima empresa, tem uma mulher. Elizabeth Hoff é a filha única do Sam, aquele magnata, e começa por aí o problema. Nunca uma mulher dirigiu essa empresa, nunca uma mulher participou nem sequer do conselho dessa empresa. Então, todas aquelas lá, a Ana, a Helene, a Simoneta, todas elas são representadas no conselho da empresa pelos maridos. Mulher não participa. Lembrando que nós estamos aqui nos anos 80 e que existiam empresas, às vezes ainda acho que até existe, controlada só por homens. O Sam Hoff, na verdade, sempre quis ter um filho homem. Ele se casou apenas por isso. O Sam não é um cara amoroso, não era um cara amoroso. Ele gostava mesmo da empresa. E ele, então, se casou com o único objetivo de ter um herdeiro para quem deixar a Sam Hoff quando ele partisse. Mas a sua esposa, Patrícia, não viu o seu olhar de decepção quando nasceu a Elizabeth, porque a mãe de Elizabeth morreu no parto.
Então a história da Elizabeth já começa de forma trágica. A mãe morreu no parto, o pai só pensava na empresa, não dava a mínima atenção para ela. Ela foi relegada aos empregados e quando adquiriu certa idade, foi para um colégio na Suíça. Portanto, para ela, o Sanhoff era uma figura estranha, não era um pai presente, não era nada, não estava ali envolvido com ela, carinho, nada. E quando ela volta da Suíça, ela tenta se aproximar dele e descobre que o único papel que a mãe dela tinha dentro daquela casa era organizar festas para que o Sam se destacasse. E é justamente esse lugar da mãe que ela vai tentar ocupar. Organizar toda a vida dentro daquela casa para que o Sam brilhe. Entre uma atividade e outra, né, a Elizabeth descobriu um livro muito antigo na biblioteca do pai. E esse livro, na verdade, conta a história do Samuel Rolfe, que é o trisavô da Elizabeth, e vai contar a história dele todinha, desde que ele era criança e um judeu, vivendo num gueto da Cracóvia, na metade do século XIX, até ele se transformar no fundador da Rolfe Filhos. Então o legal é que você vai acompanhar a leitura desse diário que a Elizabeth faz, desse livro, contando a origem dessa empresa. Então é mais um negócio que vai te prender aqui, você acompanhar a história daquele menino judeu, num gueto, e tem muitas aventuras ali que eu não vou contar para não estragar. Mas agora o seu pai está morto, e é na história de seu antepassado que a Elizabeth vai buscar inspiração para poder assumir aquele lugar que era do pai. E ela vai entender porque as ações não podem ser vendidas, está tudo naquele diário do homenzinho que fundou a empresa no século XIX. Mas, logo na primeira reunião da empresa, que o pessoal vai tentar convencer a Elizabeth a não assumir a direção, porque só homem assumia, ela olha para tudo aquilo lá e até pensa em ceder. Mas antes que ela ceda o cargo, começa-se uma discussão em volta da mesa gigantesca para que se abra o capital da empresa e já não seja mais familiar, que todo mundo possa vender as suas ações. E já estão até com o papel pronto para ela assinar, autorizando a abrir o capital. Ela olha para aquilo lá e pensa o seguinte, todo mundo quer que vende o capital. Ela passa um tempo vendo aquilo lá e ela pensa, meu pai, tão acostumado com esportes radicais, que fazia isso sempre, cai do nada. E de repente estou aqui numa sala onde está todo mundo me pressionando para vender ações. Será que realmente ele morreu num acidente? Será que não há muitos interesses aqui envolvidos? Então, ela começa a pôr na cabeça de que tem alguma coisa errada e dá um estralo nela e ela pensa, não vou vender as ações. No momento não, vou assumir o controle da empresa e não vou vender as ações. E ela sai. E alguns dias depois ela vai sofrer então o primeiro atentado. E ela começa a ter certeza de que alguém matou o pai dela e que ela é a próxima vítima. Então aqui você tem A Herdeira, do Sidney Sheldon, mais um livro muito bom do autor. Esse aqui é o quarto livro, então nesse top 4 aqui, eu colocaria A Herdeira, eu acho que o terceiro melhor. Acho que o melhor ainda é O Outro Lado da Meia-Noite, em seguida Um Estranho no Espelho e em terceiro A Herdeira, né? O mais fraquinho dele é o primeiro, que é A Outra Face. Se você gostou desse vídeo e de tantos outros vídeos do canal, meu muito obrigado. Não deixe de indicar para outras pessoas. Ative o sininho das notificações, deixe seu like e até os próximos vídeos. E vamos continuar com nosso projeto Sidney Sheldon. Em breve tem outro livro dele para a gente conversar aqui no canal. Um abraço, espero que tenham gostado e até!